Olá, boa noite. Ezequiel Mota falando pela página do Facebook da Casa Espírita Maria de Nazaré. Esqueci o negócio aqui, peraí. Pronto. Dei uma iluminada aqui que estava escuro. Eu estou aqui no escritório de casa e tem uma luzinha que eu ligo aqui para ficar mais claro, que a luz só aqui não é muito boa. Aparecida, Arielle, José Faria, Vânia. Boa noite, obrigado Arielle, obrigado Vânia. Grande abraço a todos. Obrigado pela presença. Sábado hoje fez um dia bem legal, hein? Tá meio agora um vento aqui meio frio, mas tá bom, né? Não podemos reclamar, porque se tá chovendo tá bom, se tá frio está bom, se tá sol está bom, tá tudo bom. Só da gente estar encarnado, boa noite Walter, só da gente estar encarnado e com oportunidade de resgate, de melhoria, gente, isso aí é bênção para nós. E, aliás, esse é um tema que eu estou pretendendo desenvolver agora para a nossa reflexão, cujo título é Companheiro em Luta. Então, seríamos nós em luta, né? Porque companheiro são os nossos irmãos que estão em luta e nós estamos também. Então, faz tempo que eu não conto assim relatos, né, de casos, eu vou contar um hoje, que aliás é um relato envolvendo um companheiro da doutrina espírita, né? E que coisa que pode acontecer conosco, né? Então a gente vai estar desenvolvendo aí, contando esse relato, e aí a gente desenvolve o assunto, tá? Bom, a gente está aí com live todos os dias, graças a Deus, né? 18 horas, e também as palestras presenciais, de domingo, amanhã, vai ter 9 horas da manhã, vamos ter a palestra espírita, que aliás é o que eu vou proferir. E só que vai ser uma palestra bem curta, porque 9h30 a gente vai exibir o filme Nosso Lar. A gente está convidando aí a todos que estão aqui, né? E ontem eu convidei também o pessoal, né, que estava lá ontem na palestra evangélica que teve ontem. E então amanhã, 9h30, a gente vai exibir o filme Nosso Lar, né? E fica o convite para todos estarem presentes. André Roberto, uma boa tarde, ou boa noite já, né? Apesar que não está escuro ainda. Então, a gente vai amanhã exibir o filme Nosso Lar, não é? E também temos atividade presencial de quarta-feira, que é o passe magnético, quinta-feira estudo a doutrina espírita e sexta é a palestra evangélica. Além disso, temos segunda-feira uma atividade não totalmente aberta ao público, mas parcialmente, que é a assistência espiritual, que é de segunda-feira às 19 horas. A gente está começando às 18h50, para ganhar um pouquinho de tempo para os recados e tudo, passe, né? Mas não está completamente aberto ao público como funcionávamos antes. Então, só alguns casos, né, pessoas que estão com mais urgência. Boa noite, Varandina, um abraço. Então, os casos de mais urgência, mas a gente está pretendendo no ano que vem, se Deus quiser, abrir normalmente. Aí vamos atender, fazer a palestra no Auditório Bezerra de Menezes, aberto ao público a todos e tal, enfim, né? Mas esse ano já está acabando, ano que vem vai ser melhor e as coisas vão fluir muito bem. Boa noite, Norma. Um abraço. Abraço para Arlindo também. E de quinta-feira, das 16h15, tem também assistência espiritual, mas é totalmente privativa aos médios, então não é aberta ao público. Tá? Quarta-feira eu esqueci de falar, mas é às 20 horas. E a gente pede a todos que se inscrevam no canal do YouTube da Casa Espírita, né? Que é as iniciais são CEMNPOA, porque os vídeos daqui depois são editados e colocados lá no canal do YouTube. A gente agradece a quem já se inscreveu, quem compartilhou, quem convidou amigos e parentes, para a gente cada vez mais divulgar a doutrina espírita. Havendo qualquer pedido, solicitação ou informação, a gente tem o telefone da Casa Espírita, que é o 963004552. 963004552. Manda um WhatsApp que a gente responde. Eu olho todos os dias, várias vezes por dia. Então, chegando, a gente está respondendo, tá? E nós estamos ainda com a campanha do livro, está lá ainda, né? A Feira do Livro, vamos aí até o final do mês, mais provavelmente, né? Em princípio foi a decisão.
Então, aparecendo por lá, tem os livros lá, preços muito módicos, excelentes livros. O objetivo é divulgar a doutrina espírita e, ao mesmo tempo, incentivar a leitura do livro espírita. Boa noite, Rosa Câmara. Tudo bem? Boa tarde, boa noite, um abraço. Bom, então, recadinhos são esses. Se eu lembrar de algum outro aí, eu falo depois, mas eu não estou lembrando agora. Então, a gente vai já passar para a prece para a gente começar o relato aí, tá? Vamos lá. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai nossas ofensas, assim como perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixando cair em tentações, mas livrando-nos de todo mal. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. O tema é companheiro em luta. Esse episódio, esse relato, aconteceu em Uberaba, no Centro Espírita onde Chico Xavier trabalhava, na psicofonia, também na psicografia, né? E aí, no dia 12 de agosto de 1954, um espírito, né, deu manifestação pelo Chico e foi preservado o nome dele, porque na realidade ele era conhecido. Então, foi dado um pseudônimo, Lima, né? Porque esse espírito tinha sido um trabalhador lá em Minas Gerais, né, em Uberaba, trabalhador médium, né, muito conhecido até lá na época, que aconteceu, o episódio que o envolveu, né, que eu já vou dizer para vocês, foi um suicídio, tá? Foi em 1949, e ele deu a manifestação em 54, então 5 anos depois. Bom, e quando ele deu a manifestação, como ele era um médium conhecido, todo mundo já soube quem ele era, tudo, então, assim, no relato foi preservado o nome dele e foi dado o nome de Lima, que não é o nome verdadeiro dele. Então, o que acontece? Ele relata que, bom, primeiro que ele era um trabalhador conhecido, um médium, né? Ele tinha uma posição social em Uberaba, lá em Minas Gerais, destacada, então era uma pessoa, vamos dizer assim, do meio social, de médio para cima, então era uma pessoa socialmente uma situação bem tranquila, confortável, né? E tinha família, esposa, filhos, tudo. Era lidador espírita, então no centro espírita ele trabalhou durante muitos anos, não é? Então, aí ele fala, esse médium fala, esse espírito, ele fala que aí na vida dele sempre houve, assim, muito trabalho, muita correria, muita coisa para fazer, no centro espírita, no serviço dele, na família, então, atividade envolvendo caridade, ações caritativas. Então ele se via sempre durante a vida dele premido por circunstâncias que o empurravam para o serviço da benevolência, da caridade e da doutrina espírita, né? Então, mas ele fala que aconteceu que em um determinado tempo, aí veio a aposentadoria, ele começou também a deixar de fazer alguns serviços de benemerência, caritativos, não ia mais. Ele passou aí de vez em quando no centro espírita, né? Aí já não tem aquela regularidade. E aí ele fala que com isso começou a vir na mente dele pensamentos tipo assim, mas será que isso tudo é verdade? Será que é assim mesmo? E ele era um espírita, pessoa que estava há muitos anos na doutrina espírita, mas começava a vir na mente dele. Será que isso não é uma fraude, não é uma farsa, não é da minha cabeça, não é a cabeça dos outros? Esse pessoal está iludido, esse pessoal que vai na igreja também e tudo, será que tudo isso não é uma invenção? Será que Jesus Cristo existiu? Vocês estão entendendo? Na medida e no ponto em que ele começou a fraquejar, não é? Na frequência à casa espírita, naquele serviço ativo, perseverante, contínuo, não é? A fé dele começou a esmorecer, e aí começaram a vir pensamentos dessa ordem na cabeça dele. Vão vendo bem o negócio, hein? E aí ele fala
que esses pensamentos, no início, eram pensamentos circunstanciais, mas que, com o passar do tempo, né, o levaram a ir cada vez menos ainda ao centro espírita, porque começou a vir a descrença, né, a desconfiança e a fé fraquejante, até que chegou no ponto que ele não foi mais no centro espírita, não ia mais. Largou da psicografia, da psicofonia também. Ele que era inclusive médium de psicofonia, e inclusive era doutrinador na casa espírita, não foi mais. Com isso, o que aconteceu? Os espíritos vinculados a eles do passado, que eram comparsas dele nos crimes de encarnações passadas, e também alguns outros espíritos que não eram comparsas, eram inimigos. Então juntou comparsas de crimes do passado que não queriam que ele seguisse um caminho novo. Queriam que ele voltasse para o caminho velho para ficar junto com eles. Que esses espíritos não estavam redimidos ainda. Estavam no mundo espiritual, mas no crime. Porque no mundo espiritual, gente, a gente não vai ficar pensando que mundo espiritual seja nuvem. Mundo espiritual, gente, é igual aqui. É mais ou menos a mesma coisa. Lá tem bandido, tem crime, tem favela, tem tudo. E esses compassos do passado se ajuntaram. Tudo bem, Alessandro? Um abraço, obrigado pela presença. Se ajuntaram e começaram a influenciá-lo. Por quê? Porque ele começou a dar brecha mental. A sintonia dele caiu, aí eles vieram e começaram a... E os inimigos dele, que ele também tinha inimigos do passado, né? Esses inimigos também vieram para cima dele, para se vingar dele. Então ele teve um assédio muito forte. Tanto de inimigos quanto de comparsas. E com o passar do tempo, por incrível que pareça, embora ele fosse espírita, embora afastado, mas espírita, tinha conhecimento da reencarnação, conhecimento que não existe a morte, isso tudo ele sabia. Espírita já velho, já tarimbado. Mas começou a vir a ideia de um desalento, que a vida estava sem graça, uma vida que não tem, assim, perdendo o objetivo da vida, que já fez o que tinha que fazer, que não tinha mais razão de ficar aqui, tudo, o filho está criado, se eu for também a esposa vai ficar com muitos bens. Olha os pensamentos que vinham na cabeça dele. E que quem sabe já não era hora também dele largar isso aqui, voltar para lá, e começou a vir a ideia de suicídio, gente. Lidador espírita, a ideia de suicídio. Vocês vão vendo bem o negócio aí. E por incrível que pareça, o que aconteceu? Ele se suicidou. Quando isso aconteceu, em 1949, lá em Uberaba, como ele era muito conhecido, ficou uma coisa assim que causou um rebuliço, né, no meio espírita. Como é que uma pessoa destacada socialmente, lá de Uberaba, de Minas Gerais, espírita, suicida, quer dizer, para ninguém fazia o mínimo sentido. Como é que um espírita vai se suicidar sabendo das consequências, do que é a vida no mundo espiritual, sabendo de tudo, e suicidou, e todo mundo ficou espantado com aquilo, e no entanto, aconteceu, não é? E ele fala então que quando ele suicidou, né, ele caiu em zonas do umbral inferior, né, inimigos e ex-comparsas o levaram, o arrastaram, o judiaram dele, entrou em um processo de muito sofrimento praticado pelos outros espíritos e também de alto sofrimento. Por quê? Como ele era espírita, ele se culpava redobrado, porque uma pessoa que nem sabe que tem vida após a morte, não tem conhecimento, não tem espiritualização nenhuma, quando ele faz isso, ele nem entende, não sabe, então ele não tem um sentimento de culpa forte nele, que ele nem entende que isso poderia acontecer, mas quem é espírita já sabe. Então o que aconteceu? Ele passou a ter um remorso, um sentimento de culpa atroz, né? Porque quando ele suicidou, caiu lá e falou: ei, fiz besteira, agora já é tarde. Foi o que ele pensou. Fiz besteira, agora já é tarde. E aí vem aquele sentimento, né, de ter desperdiçado a encarnação, como de fato aconteceu.
E ele ficou aí um período relativamente de alguns anos, né? Um pouco menos que o André Luiz, que o André Luiz ficou 8 anos, ele ficou 5, né? Mais ou menos, um pouquinho menos de 5. Por que ele não ficou tanto, embora o caso dele fosse um suicídio direto? Porque havia atenuantes. Quais? Ele sofreu uma influência muito grande de outros espíritos, portanto, embora não justificasse, embora não seja uma desculpa, mas gera uma atenuante, né? Que foi um assédio muito forte das trevas em cima dele que acabou levando ele a suicidar. Provavelmente, se não fosse isso, ele não teria suicidado. Mas também, por outro lado, ele tem responsabilidade porque ele deixou cair a vibração. E aí isso levou a essa consequência toda. Bom, por outro lado, ele tinha méritos também, porque ele foi lidador espírita durante muitos anos. Muitos anos. E ele consolou muitos corações, doutrinou espíritos, ajudou muitas pessoas, tanto material como moralmente. Dava palestras, então assim, ele tinha um crédito também, ele tinha mérito, na verdade. Embora, mas, assim, em que pese o mérito que ele tinha, o fato de ter suicidado acabou levando ele para um umbral. Ou seja, embora ele tivesse mérito, e tinha, não impediu ele de ir para um umbral. Então vocês vejam que pode ter mérito, mas a frequência da pessoa que pratica umbral, sobretudo o problema de ter muito fluido vital, acabou levando ele para um umbral. Seria diferente se fosse um suicídio indireto, ele com muito mérito, provavelmente nesse caso poderia até não ir, mas no caso foi um suicídio direto, embora com influência. Então ele fala que penou muito no umbral, e ele fala que a dor dele era muito grande, primeiro, porque ele era espírita, então ele sabia de tudo, das consequências, então isso doía muito nele. E outra coisa que ele fala, durante a psicofonia que o Chico deu, né, ele fala que o que doía mais não era a derrota. Ele fala assim, que o que dói mais não é a derrota na encarnação, você falhar na encarnação, que pode acontecer. A gente fracassar na encarnação pode acontecer. Não pode? Pode. Mas acontece, inclusive. No entanto, o que ele fala é que dói mais a deserção, que é o suicídio. Porque você está encarnado, luta e fracassa e cai, é uma coisa. Você não conseguiu os seus intentos e você falhou. Ok, isso é uma coisa. Agora, você desertar a encarnação pelo suicídio, no caso, ele fala que é muito pior. Ele compara, por exemplo, uma situação de guerra, em que o soldado que está na guerra e perde a guerra, é derrotado, mas perde a guerra lutando pelos seus ideais, e mesmo assim acaba sendo derrotado, é uma coisa. Você tem um sentimento de frustração, de tristeza pela derrota. Mas você foi até o fim no combate. Aí ele fala que, no entanto, aquele que é o desertor, abandonou as fileiras do combate, ele fala que isso aí é o que mais dói. Sobretudo porque você é espírita e sabe perfeitamente de tudo. Então ele fala que esse soldado que foi o desertor, ele olha para trás e vê os irmãos dele na luta e ele fugindo. Ele fala que isso aí é a pior dor que pode ter. É a da covardia, não é a da pequenez, e é aquela do desertor, aquele que sai pela porta dos fundos, vamos dizer assim. Então isso ele fala que isso aí para ele foi uma dor assim que ele não conseguia. Ele não conseguia, era inenarrável, porque ele falava que era uma dor inenarrável, né? No entanto, como ele tinha mérito, como eu disse, depois de 5, menos de 5 anos, ele foi resgatado lá no umbral. Também tinha muitos espíritos que foram ajudados por ele, que pediram por ele, a mãe dele, inclusive, que está desencarnada há muito tempo, que também tinha sido espírita. Ele fala então que aí ele foi resgatado, na medida em que ele, depois que sofreu, tudo foi resgatado e foi lá dar a manifestação. Daí ele fala que pedia, ele falava que primeiro que ele ia precisar de uma nova encarnação, isso aí era inevitável, ele vai ter que reencarnar. Ele falou que isso não tinha jeito, porque ele falou assim que seria a primeira reencarnação que ele ia ter, seria uma encarnação de poucos anos, ele morreria ainda na juventude, porque
Como ele desencarnou, ele teria que cumprir um tempo de encarnação para ser equivalente ao que faltava na encarnação anterior, então ele que morreria na juventude. E ele fala que o que ele inclusive pedia a Jesus era que ele reencarnasse em ambiente áspero, difícil, que não tivesse família, que fosse vivesse no abandono, justamente para ele não ter facilidade. Ele falava que ele pedia para não ter facilidade na nova encarnação, que ele morreria jovem, inclusive. Esses casos, normalmente, acaba a criança nascendo de uma circunstância de não planejamento. Normalmente, a mulher, se não aborta, tenta abortar, não consegue, aí nasce e deixa no hospital. Tem casos assim, gente. Tem casos que teve vários casos que eu já vi. A mulher entrou no hospital, teve um neném no banheiro. Começou a contração, ela foi para o banheiro, teve lá, largou e foi embora. Chegaram lá, ver uns choros lá, mas lá a criança está lá. Houve casos também de crianças que a mulher teve em algum local assim e tal, e deixou no mato. O cachorro começou a latir, alguém foi lá e pegou, viu que era um nenenzinho. Então são situações que às vezes o próprio espírito pede, para já nascer com dificuldade, para não ter facilidade nenhuma, etc. Bom, então ele deu esse relato, e aí o que eu queria colocar para nós aqui, então, isso é o relato que eu trouxe a respeito do lidador espírita, ou seja, que ninguém está imune. Não é porque a gente é espírita, sabe tudo, que para nós é tudo. Não, não é. A gente tem que. Nós precisamos ficar o tempo todo em alerta. Porque no momento em que a gente começar a achar que nós já fizemos tudo que tínhamos que fazer, não tem mais nada para fazer, que agora vamos descansar, agora aposentei, não vou fazer mais nada, agora eu posso, por exemplo, ir lá na pescaria, fim de semana eu vou voltar para o meu futebol, porque eu já fiz bastante, agora é hora de descansar. Vou voltar lá para as coisas que eu fazia antes, que eu já fiz muito. Aí é que a gente começa a não perceber as influências espirituais que começam a nos dominar. A pessoa não percebe. E agora eu vou entrar no ponto importante para nós aqui. Com essa pandemia, veja bem, gente, os centros, no começo fechou tudo, centro espírita, igreja evangélica, igreja católica, tudo. Inclusive aquelas tarefas que inclusive eu fazia, está parado até agora, de entregar lanche para o morador de rua e nos hospitais, até hoje não estamos fazendo mais, porque o grupo não quer fazer. Né? A Covid, inclusive você pegou, não, peguei mesmo, eu não nego isso daí, peguei, estou com anticorpo 500, quase 600 vezes superior a uma pessoa que tomou vacina. Eu fiz o exame, constatou. Não estou dizendo para ninguém não tomar, só estou dizendo que a minha situação é essa. Mas não é isso que eu quero enfatizar. O que eu quero enfatizar é o seguinte, que na medida em que até agora os centros espíritas, na sua esmagadora maioria, ainda não estão abertos, estão fechados, é um ou outro, como o nosso, da Casa Espírita Maria de Nazaré de Poá, e as atividades de assistência social, de caridade, também estão quase todas paralisadas. O que acontece? Todo mundo entra naquela situação de acomodação. Né? E o que já se constatou, inclusive na Federação Espírita do Estado de São Paulo, é que pelo menos 40% daquelas pessoas que trabalhavam lá não estão indo mais. Tem centro espírita que metade dos trabalhadores foram para outros lugares, ou não estão indo mais, ou acomodaram a vida de outro jeito, e simplesmente não foram mais. Então, se por outro lado isso é um aspecto, o outro é que está surgindo muita gente necessitada no centro espírita. Você não tem tanto trabalhador, mas está surgindo muita gente carente. Né? Muitos problemas emocionais, problemas espirituais, problemas mentais, e casas espíritas tudo fechadas. As igrejas evangélicas estão abrindo, as católicas estão abrindo, todas. Você pode ir em cada esquina, tem a igreja evangélica aberta e a católica aberta. E os centros espíritas continuam fechados. Não estou criticando ninguém, eu só estou apontando uma realidade. Não estou criticando ninguém, então eu não quero que ninguém pense que é uma crítica. Não é. É apenas um relato do que está acontecendo e que esse aspecto, porque nós todos somos espíritos falidos e endividados.
Então, nós precisamos ficar sempre alertas, sempre atentos o tempo todo. Nós não podemos pensar que nós já fizemos muito, que nós já estamos com asinhas nas costas, porque nós não estamos. E se não, se a gente descuidar, a gente cai a nossa vibração, a influência daqueles nossos compadres inimigos do passado vão entrar na nossa esfera do nosso psiquismo e vão nos influenciar devagarinho, gente. Não é de uma vez, não, hein? É devagarinho. É de pouquinho em pouquinho, de gota em gota. Quando você vai ver, sua fé tá morna. Daqui a pouco ela esfriou. E daqui a pouco você já começa a descrer e não quer mais voltar a fazer nenhuma atividade, não é? Em prol dos semelhantes, você vai voltar a pensar só em si mesmo e a sua família. O que é isso? Uma forma egoísta de viver. Você não vai pensar em mais ninguém e nem em mais nada. E nem que você precisa se melhorar, não é? Porque na medida em que essas coisas acontecerem, embora possa parecer uma coisa impossível, não é, e como nesse relato que eu acabei de trazer, pode até acontecer casos, por exemplo, de obsessão grave, gerando separações dos casais, não é? Problemas psiquiátricos, podendo acontecer até de a pessoa ter que ser internada em hospital, em clínica, para tratamento. Pode acontecer de a pessoa começar a usar droga, voltar a gerir bebida alcoólica, cigarro, maconha, tudo isso pode acontecer. Não estamos imunes, gente. Nós não estamos imunes, não. Então, é por isso que Jesus nos dizia: orai e vigiai sem cessar. Sem cessar. Porque nós ainda podemos sofrer quedas. Nós somos ainda plantinhas tenras, plantinhas frágeis. E os ventos fortes podem nos arrancar a raiz se a gente cair de novo. Então, é preciso estar vigilante, é preciso estar atento. E o que é que nos ajuda a ficar cada vez mais atento? O serviço. Então, cada vez mais não descuidar, trabalhar. Que o trabalho nos deixa ativos, atentos, nosso campo mental fica elevado, não é? Então você fica com o pensamento no mais alto, né? E recebendo as intuições, e recebendo o auxílio dos mentores, que estão sempre ao nosso lado para nos ajudar. Mas se a gente está com a vibração muito baixa, eles não conseguem, nós é que não conseguimos entrar na sintonia. Eles abaixam a sintonia o máximo que dá, mas chega um ponto que não dá mais. Vou dar um exemplo para vocês do próprio Chico, hein? Chico Xavier, uma vez, ele entrou num pensamento assim de tristeza, de melancolia. O Chico Xavier, hein? Não estou falando de nós, não. O Chico Xavier, ele é que conta isso. Não sou eu só estou relatando para vocês. Então ele conta que chegou a um certo ponto que ele começou a pensar assim: eu estou já com essa idade já madura, meus amigos estão todos casados, todos eles com filhos, com família, e eu aqui sozinho, sem ninguém, e vou ficar sozinho. Eu podia também ter uma família, não tem esses pensamentos assim, sabe? O que é compreensível até, sabe? No entanto, aquele sentimento de solidão, de carência, tudo começou a invadir. E sem ele perceber, a vibração dele baixou, foi baixando, baixando, baixando. Nisso, Emmanuel apareceu. Ufa, consegui. Emmanuel falou assim: olha, Chico, você não imagina o esforço que eu fiz para conseguir aparecer para você agora. Porque você está com uma vibração tão baixa e que eu tive que abaixar minha vibração tanto como eu consegui agora para sintonizar com você, porque a minha vibração é uma, a sua baixou demais. Eu tentei baixar até chegar até que você baixasse mais um pouco, eu não ia conseguir. E tá cheio de inimigo aí já prontinho para te atacar.
Então, se você não mudar o seu pensamento, sua sintonia, sua vibração, eu não vou conseguir baixar mais uma vibração, porque eu estou no limite já. Baixar mais do que isso eu não consigo, só se eu encarnar. E eu não estou encarnado agora. Então eu, enquanto espírito, seu mentor, eu estou no mínimo, do mínimo, do mínimo para conseguir essa conexão com você. Mas se você baixar mais, eu não vou conseguir. E aí você vai ficar sujeito à conexão com os outros, que estão já na espreita com você, para atrapalhar o trabalho, a tarefa. Aí ele tratou já de mudar os pensamentos, elevou daí as coisas normalizadas. Então vocês vejam que o próprio Chico, né, com esses pensamentos aí, a vibração cai demais. Então se ele também teve esse problema, e todo mundo tem, a gente então que é endividado muito mais. Então tem que tomar cuidado. Não precisamos ficar atentos. Voltar para as atividades. Se você é espírita, volta para a casa espírita. Se você é católico, volta para a sua igreja, para as atividades na sua igreja. Se você é evangélico, vai lá para a sua igreja evangélica participar das atividades, dos cultos, da escola dominical, do coral. E volta, sei lá que você está feliz, está ótimo. Mas se você é espírita, meu irmão, volta para a casa espírita, se engaje, se apresente, se coloque à disposição. Chega lá, você viu que tem cadeira fora do lugar, põe no lugar, não precisa ninguém falar nada. Você viu que não está limpinho, pega uma vassoura e não precisa ninguém pedir. Você pega uma vassoura, começa a varrer, começa a limpar, fica na frente do centro espírita, recepciona as pessoas. Se coloca à disposição, pega um panfleto, um folheto da casa espírita, começa a entregar lá na frente para as pessoas, dizendo bom dia, seja bem-vindo. Isso. Não precisa ninguém pedir, você já começa a fazer, se engaja, daqui a pouco as pessoas vão começar a te observar e te convidar para você participar das coisas. É assim. E a nossa sintonia vai elevando, porque nós precisamos. Gente, não é o centro espírita que precisa de nós, é nós que precisamos do centro espírita. Não é a doutrina espírita que precisa de nós precisamos da doutrina espírita. Gente, nós que precisamos de Jesus. Nós que precisamos. Então nós temos que dar o nosso passo, fazer o nosso esforço, fazer o nosso empenho e não deixar a peteca cair. Tá? Então, a casa espírita é a nossa segunda casa. Tá certo? Então, gente, era esse o relato que eu queria trazer, era essa a mensagem, não é? Eu fico feliz de estarmos aqui mais uma vez, mais um dia, nessa tarefa abençoada, tá? E então a gente vai finalizando, tá? Já deu o horário que nos clama já para finalizar também, temos um tempo limitado, tá bom? Então vamos fazer uma prece para a gente dar encerramento, ok? Vamos lá. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, os seus filhos pequeninos, agora e na hora do nosso desencarne, que assim seja. Muita paz e muita luz. Beijo no coração, pessoal. Muito obrigado pela presença, estar comigo até agora. Zé Faria, um abraço. Norma, um grande abraço. Fique com Deus, tudo de bom. E até amanhã lá na Casa Espírita, quem estiver por lá, a gente se vê, tá bom? Se não, até terça-feira. Um abraço. Obrigado. Tchau, tchau.